No domingo passado, eu comecei a exposição desse texto e nós vimos que essa era uma sessão grande, do verso 16 até o versículo 24, e então eu dividi em duas partes para melhor explicar e melhor nos aprofundarmos no texto. Então, no domingo passado, nós vimos sobre a batalha do coração, a luta entre os desejos da carne e o Espírito Santo. E vimos então que a única forma de vencermos as concupiscências, a vontade da nossa natureza caída, é se de fato estivermos, andarmos, vivermos no Espírito, Ou seja, é se de fato, como nova criatura que somos, atendermos à voz do Espírito no poder dele para dizer não à vontade da nossa própria carne. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre exatamente a vida no Espírito e como é que funciona o mecanismo, de batalha dentro do nosso coração. O que tanto a nossa carne quer e como de fato a vontade do Espírito pode ser feita contrariando a vontade da nossa natureza caída. Os versículos de 19 até o versículo de número 23, eles nos apresentam esse retrato da nossa natureza caída e ao mesmo tempo dessa natureza restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei se os irmãos lembram, mas o filme A Bela e a Fera, eles servem de ilustração para o nosso texto. Nesse filme, ou nesse conto, há um relato de um príncipe que foi tornado numa besta, numa fera. Ficou extremamente feio e ninguém queria se relacionar com ele, Isso por conta de um feitiço. Até então que, num determinado momento, o feitiço é desfeito. E aquela fera horrível e temida torna-se então num príncipe extremamente bonito e uma pessoa extremamente confortável para se relacionar. No nosso caso, o nosso feitiço foi o pecado. A queda, ela teve e de fato logrou grande êxito porque ela enfeiou e nos tornou como bestas, sendo nós uma criação tão bela da parte do nosso Deus. Até que chegou o momento da vinda do nosso Salvador, e Ele então na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado, Ele desfez esse poder, esse feitiço do pecado, de modo que então agora nós estamos sendo restaurados, nós estamos sendo moldados, não para sermos o que Adão era no Éden, mas para sermos conforme Cristo, que é o príncipe e a beleza por si só. A essência da humanidade, a essência da beleza está nele, em Cristo. E agora então, o próprio Espírito está nos conformando à pessoa dele. E é por isso que quando você lê os versos 19 até o verso 21, você só consegue enxergar um grande mar de destruição. Mas quando você lê os versos 22 e 23, você consegue enxergar beleza, você consegue enxergar a vida, você consegue enxergar de fato aquilo para o qual o Senhor nos fez e que o Espírito então está nos conduzindo paulatinamente durante os dias da nossa vida. Esse é o quadro que nós temos diante de nós. Bestas por conta do pecado, transformados agora em seres belos à semelhança do Senhor Jesus Cristo. A lista que nós temos, tanto das obras da carne quanto do fruto do Espírito, elas não são listas exaustivas. Há várias outras listas sobre obras da carne. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Romanos capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo também tratou sobre as obras da carne, quando ele, por exemplo, falando em Marcos capítulo 7, ele disse: de onde provém então aquilo que corrompe, aquilo que contamina o homem?
vem do seu coração. E então ele faz uma lista também, não é? Colossenses capítulo 3, o apóstolo então diz: fazei, pois, morrer vossa natureza carnal. E então ele faz uma listagem das obras do pecado. A lista acerca dos itens, ou dos elementos que compõem o fruto do Espírito também não é exaustiva. Há vários outros textos que tratam sobre outras graças que também foram dadas aos crentes, como, por exemplo, a hospitalidade, que Paulo tanto trata nas suas cartas, generosidade e assim por diante. Então, aqui não são listas exaustivas, mas sim, ambas as listas, elas conseguem captar bem o retrato da natureza caída e da natureza restaurada em Cristo Jesus. Dito isso, eu também preciso, desde já, explicar aos irmãos que as obras da carne, no verso de número 19 até o 21, que nós trataremos primeiramente, elas podem ser agrupadas em 4 grupos. São 15 itens, na verdade. Talvez na sua Bíblia tenha menos, porque no texto grego tem mais. Mas como o tradutor entendeu que muitas vezes as palavras eram sinônimas uma da outra, mesmo que existisse alguma diferença muito pequena, então ele decidiu juntar o entendimento de ambas as palavras num único termo. Mas nós temos 15 itens, 15 elementos que compõem então as obras da carne. Essas obras podem ser agrupadas em 4 grupos: os pecados sexuais, que quebram o 7º mandamento; os pecados de natureza religiosa, que quebram o 1º e o 2º mandamento; os pecados relacionais, ou seja, aqueles que são praticados no relacionamento entre os homens, que quebram os 6 mandamentos, desde o 5º até o 10º, não é? E também nós temos os pecados que são classificados como pecados indulgentes, ou seja, gratificantes. Certamente estes quebram todos os mandamentos, mas esses são os pecados que visam, não é, recompensar a carne, atender à natureza carnal. Antes de você ler os textos, antes de meditarmos propriamente nessas 4 categorias, deixe-me também dizer aos irmãos que, a partir de agora, eu não vou mais chamar obras da carne, mas nós chamaremos vícios. E a razão é simples. No verso 21, o apóstolo diz assim: eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se formos honestos, nós certamente cometemos muitos desses pecados. Mas nós somos crentes, então como é que fica? Nós vamos ou não vamos para o céu? O que Paulo quer dizer com os que tais coisas praticam? O verbo praticar, usado no final do verso 21, é exatamente o verbo grego prasontes, que significa hábito. Ele tem a ideia de algo que é habitual, ele tem a ideia de algo que não é ocasional, mas é uma prática. É uma prática. O verbo, inclusive, está no tempo presente, que indica continuidade de uma ação. Então, o que o apóstolo está nos ensinando é que estes pecados são vícios. Um vício é caracterizado como uma ação repetitiva, da qual alguém entra nessa ação e ela se torna, então, quase que automática, em giro contínuo. O apóstolo, então, diz que estes que são viciados em quebrar a lei de Deus, não herdam o reino dos céus. Um outro detalhe que eu também preciso advertir os irmãos, ou instruir os irmãos, a fim de que nós não caiamos no erro grosseiro de querermos analisar friamente os vícios da carne, como sendo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, fulano faz isso.
é que em Marcos capítulo 7, os versos de 20 a 23, o Senhor Jesus, como eu já disse, listou os vícios da carne. E ele disse que esses vícios são primeiramente praticados no coração. É do coração que surge aquilo que contamina o homem. Então, como uma árvore que dá frutos ruins, o fruto não é exatamente a nossa preocupação, mas a árvore que é ruim, porque é da sua seiva, é da sua natureza, é do seu interior produzir frutos ruins. Portanto, ao analisar o texto, nós devemos analisá-lo exatamente sondando o nosso coração, a fim de enxergarmos em nossa luta diária para atender o Espírito, quais são os pontos em que temos tropeçado, atendendo então aos desejos da nossa carne, não é? Atendendo a esses clamores e à vontade da carne. Dito isso, então, vamos analisar os 4 grupos de pecados que conseguem, que abarcam então os vícios da carne de forma geral. O primeiro grupo de vícios é constituído pelos pecados sexuais, e aqui nós temos 3 pecados que são listados nesse grupo. O apóstolo disse então que a prostituição, a impureza e a lascívia fazem partes deste grupo. Eu não sei se os irmãos, talvez na leitura, perceberam, mas por que os pecados de ordem sexual começam a lista? Tanto aqui quanto em Marcos capítulo 7, quando Cristo fala sobre aquilo que corrompe, aquilo que contamina o homem. Ora, uma das razões para isso é porque os pecados de natureza sexual, eles são extremamente ofensivos ao primeiro item do fruto do Espírito, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Os pecados de natureza sexual, eles sempre envolvem violência física ou verbal. São pecados que sempre envolvem o ataque ao outro, o apoderar-se, o dominar-se do outro. Também são pecados que frontalmente são opostos ao Senhor e ao seu plano de santidade e de prazer mútuo dentro do matrimônio. Estes pecados, então, são pecados que são contrários ao amar a Deus acima de todas as coisas e ao amar o nosso próximo como a nós mesmos. O apóstolo então disse que os vícios categorizados como vícios sexuais constituem-se de prostituição, impureza e lascívia. A prostituição aqui é aquilo que é a palavra no grego que dá origem à nossa palavra chamada pornografia, é a palavra porneia. Porneia inclui todo tipo de pecado dentro da área sexual. Uma outra tradução para porneia, além de prostituição, é a fornicação, que é exatamente qualquer tipo de sexo fora do matrimônio. Qualquer relação sexual fora do matrimônio é porneia, é fornicação. Então, Paulo disse que esse é o primeiro vício que encabeça a lista. Fazendo um ponto, por exemplo, com o relato bíblico da queda de Adão e Eva, o texto nos diz no verso 25 e 26 do capítulo 2 de Gênesis, que Adão e Eva estavam nus e não havia vergonha. Ou seja, a relação que eles tinham era uma relação de santidade. E a nudez deles não lhes impunha nenhum tipo de vergonha ou cobiça. Curiosamente, quando eles caem, a primeira coisa que eles fazem é se vestirem, porque agora a nudez não é mais como antes. Ela agora traz vergonha e ela serve como instrumento de cobiça. O segundo termo que Paulo usa aqui
para impureza é o termo que abrange tanto atos como palavras, como intenções, como pensamentos. É a impureza moral de todos os modos. Pensamentos também são coisas impuras, se forem pensamentos pecaminosos. Palavras são impuras quando são, por exemplo, depreciativas, de cunho sexual, por exemplo. Tudo isso é impureza. E eu quero advertir aos irmãos de que há uma luta contra essa verdade bíblica. Há um livro, inclusive, já traduzido para o português, publicado por uma editora, depois eu não direi aqui publicamente, onde há uma contestação na defesa do autor de que o mero pensar ou desejar, por exemplo, a homossexualidade não é pecado, só seria se ele a colocasse em prática. Mas o apóstolo nos diz que existem pensamentos impuros, existem intenções impuras, e elas são, sim, vícios da carne. Vícios da carne. O terceiro item dessa categoria dos pecados carnais é exatamente a lascívia, que é a sensualidade, não é? A indecência. Lascívia significa indecência, sensualidade, desejo proibido, não é? Mas o termo usado pelo apóstolo Paulo, o termo grego aseugeia, ele engloba todo tipo de desrespeito ao que é reto e ao que é justo. Todo tipo de desrespeito. Nós também poderíamos traduzir essa palavra por devassidão. Por exemplo, sabe quando uma pessoa comete um pecado e ela faz questão de que todo mundo saiba que ela pecou? É esse o termo. Não há nem sequer o pudor, não há nem sequer a vergonha, não há nem sequer, por exemplo, a preocupação de esconder o seu pecado. Nesse momento, né, esse termo mostra como as pessoas romperam todas as fronteiras morais, e então elas fazem questão até de expor a sua própria indecência, a sua própria sensualidade. Esses pecados, eles desonram o homem e a mulher que foram criados à imagem de Deus. Desonram o casamento, agridem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. São contrários ao primeiro item do fruto do Espírito, que é o amor. E por isso Paulo encabeça essa lista com esse grupo de pecados. E daí a tão importância para nós que cremos na palavra, de mantermos constante vigilância e cuidado com relação ao nosso corpo, ao que vestimos, com quem falamos, com quem nos encontramos, né, no sentido de contato, relacionamento, o que assistimos na televisão, na internet, assim por diante, exatamente para não darmos nenhum tipo de brecha para qualquer voz da nossa carne nessa área. Em segundo lugar, o apóstolo fala também sobre a categoria dos pecados religiosos. Esses pecados são pecados que, de fato, flagrantemente transgridem os 4 primeiros mandamentos, e em especial os 2 primeiros mandamentos, não ter Deus e adorá-lo de forma errada, não é? Então notem que Paulo diz o seguinte: idolatria e feitiçaria são os componentes desse segundo item. Idolatria envolve amar e servir qualquer coisa ou pessoa acima do nosso Deus. Você quer saber se você tem um ídolo no seu coração? Então, faça a seguinte pergunta: quem de fato me identifica? Em quem está a minha segurança? Quem é de fato o meu Salvador? O que me traz a paz? A minha alegria reside em quem ou no que? A minha provisão vem de onde?
Um ídolo é aquilo que ocupa o nosso coração, não é apenas uma imagem de gesso, madeira, pedra. O ídolo pode ser uma pessoa, nosso trabalho, pode ser um parente, pode ser o esposo, pode ser um filho, pode ser a igreja, pode ser o próprio ministério para o pastor. Tudo aquilo em que você apoia, repousa, ancora a sua alma fora de Deus, isso se torna um ídolo. E Paulo então diz que os homens sem Cristo são viciados na idolatria. Eles constroem os seus deuses das formas mais variadas, porque eles buscam exatamente isso. Alguém para identificá-los, ou para que eles se identifiquem. Segurança, salvação, alegria e etc. O segundo termo de pecados de natureza religiosa é o termo feitiçaria. E é muito interessante a feitiçaria. Muito interessante, não é para ninguém seguir, né? Mas é interessante porque Paulo usou o termo aqui que dá origem ao nome no português para farmácia. O termo grego usado aqui é farmakeia. E ele não está dizendo que é idolatria ir na farmácia comprar um remédio, mas o que ele está dizendo aqui é que, e esse termo é um termo que significava exatamente feitiçaria, porque no mundo antigo a medicina e as religiões pagãs eram quase que gêmeas siameses, né? Eram gêmeas siameses. A farmaqueia no mundo antigo consistia-se na tentativa de manipular circunstâncias, de manipular poderes maus, de manipular os deuses pagãos por meio das suas fórmulas. Todo mundo que já leu os contos já sabe como as bruxas agem. Elas agem por meio de fórmulas mágicas. Essa é a ideia aqui. Para mudar o destino, para mudar circunstâncias, para mudar pessoas, para atrair os deuses, como era feito naquele tempo. Tudo isso, então, com o objetivo de atender os desejos do que pagava, não é? E não se engane, a feitiçaria permanece até os nossos dias. Entre os índios, eles são extremamente habilidosos. É só ler a literatura ou ir na Amazônia, você vai ver. Eles também tinham a sua farmaqueia, fórmulas, drogas alucinógenas para levá-los então a um encontro espiritual com as suas divindades. Não é? Há grupos religiosos no Brasil que se utilizam desse expediente, não é? De fórmulas, de remédios, se pudéssemos atribuir o nome remédio, para promover esse contato espiritual com as suas divindades. Mas talvez você se pergunte, mas eu sou crente, eu não tenho contato com isso. Aí é onde você se engana. Existe uma feitiçaria também moderna, existe a antiga tradicional com os seus meios, com a sua mágica pelas porções, mas o conceito é aplicado a outras coisas. Por exemplo, os crentes supersticiosos, eles se utilizam também de um elemento da feitiçaria. Alguma coisa pode mudar o meu destino ou uma circunstância, e essa coisa não é Deus. O horóscopo, por exemplo, é um instrumento da feitiçaria. Os astros, os planetas, o seu alinhamento, eles exercem poder sobre o meu destino, sobre o que eu faço. Eles conseguem mudar, inclusive, decisões morais. Isso faz parte da feitiçaria, não é? Há meios modernos, ou meios, entre aspas, novos, trazidos, novo porque a gente conhece agora, de medicinas alternativas que se utilizam também de elementos da feitiçaria, não é? Porque creem que coisas, seres, entes, estão num músculo, num nervo, num osso, num órgão e que causam prejuízos a você. Então isso precisa ser removido. Isso também faz parte da feitiçaria moderna. Mas não se espantem. Existem também feiticeiros dentro da igreja.
Há muitos pastores que são verdadeiros feiticeiros, porque eles se utilizam daquilo que os feiticeiros sempre se utilizaram, meios para manipular os deuses. E há muitos pastores que são exatamente homens que tentam manipular Deus. São verdadeiros feiticeiros. Essa é a vassoura ungida, compre e nenhum mal te sucederá. Como é o nome disso? Isso é feitiçaria. Eu determino que tal coisa aconteça. Esse tipo de palavra é dita na crença de que, de fato, o indivíduo pode manipular Deus para atendê-lo. Quem nunca ouviu alguém orando e dizendo: Senhor, onde 2 ou 3 estiverem, o Senhor está, então tem 2 ou 3 aqui, é para estar também. Isso é uma forma de manipular, de tentar obrigar Deus. Onde 2 ou 3 concordarem, será concedido, as leituras de textos isolados são também aplicadas na igreja. Venha receber a sua bênção, porque eu e ele concordamos, e está na Bíblia que se 2 concordar, Deus faz, então ele vai fazer também. Isso são fórmulas da feitiçaria aplicado dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, há feiticeiros modernos hoje, e eles atuam e levam pessoas a acharem que estão recebendo alguma bênção divina, quando na verdade elas estão apenas quebrando os mandamentos, porque estão aderindo a um elemento da feitiçaria. O terceiro grupo ou categoria de pecados são os pecados relacionais. Esse é o maior. Tem 8 elementos ou 8 pecados dentro desse grupo. Isso se dá por conta do nosso relacionamento, não é? O convívio, a comunhão, a amizade, não é? Então, Paulo dá uma ênfase maior a esse grupo, a esse conjunto de vícios, talvez até por conta daquilo que os próprios Gálatas também estavam experimentando naqueles dias, divisões por conta das heresias que estavam sendo semeadas ali. Notem que Paulo começa a lista dos pecados de natureza relacional no verso de número 20, quando ele diz o seguinte: inimizades. Na verdade, a melhor tradução desta palavra seria ódio. Ódio. Inimizade também, mas a melhor tradução seria ódio. E por quê? Porque a raiz de todo o conflito tem na sua raiz o ódio. Às vezes nós não damos muita atenção para esse pecado, né? Julgamos que é uma coisa natural, mas não se engane. Não se engane. Ele está na raiz dos conflitos. Logo em seguida, ele fala então da rivalidade ou da discórdia. Na sua Bíblia está porfias, não é? Discórdias, rivalidade, contenda. Em seguida, ele fala de ciúmes. Aqui é a mesma palavra para zelo, mas ela está no sentido negativo, porque a ideia aqui desses ciúmes é a ideia de uma ira fervente, não é? É a ideia de uma ira fervente. É aquela coisa que você se ira de fato porque você se julga ser o possessor ou o dono de alguma coisa. E é interessante porque os ciúmes, ele sempre conduz a outros pecados, como a amargura, a violência, a ferocidade. Né? Infelizmente, ele causa isso. Em seguida, o apóstolo então fala das dissensões, da discórdia, dissensões, facções, não é? Dissensões tem a ver com ambição. Ele junta um grupo de palavras para mostrar essa questão de pessoas partidaristas, que são divisionistas. Sabe aquelas pessoas que
Se não brigar com ninguém, o dia não foi bom? É mais ou menos isso aqui. Porque é aquela pessoa que só está bem se de fato desencadear ali algum tipo de conflito por conta da sua ambição. Ele fala da inveja, né, que é o descontentamento com a graça que Deus concede a outros. Então, tudo isso compõe esse terceiro item, ou esse terceiro grupo de pecados, que são os pecados cometidos entre os homens nos seus relacionamentos. E aí você pode, inclusive, avaliá-los, não é? E verificar, por exemplo, onde mais você é tentado no seu relacionamento com o filho, com o marido, com a esposa e assim por diante. Em quarto lugar, nós temos então os vícios da indulgência. E ele fala então da bebedice e da glutonaria. A bebedice, de fato, são as questões de descontrole. Aqui você tem dois pecados que flagrantemente são opostos ao último elemento da obra do Espírito, que é o domínio próprio, não é? Então, bebedice, de fato, são as bebedeiras, beber de forma desordenada, descontrolada, não ter domínio das suas paixões, das suas vontades, não é? Mas a palavra glutonaria aqui não significa apenas comer demais. E aqui eu quero chamar a atenção para os nossos adolescentes, para os nossos filhos que estão aí entrando na juventude, porque tanto na faculdade quanto nos filmes, a alegria é apresentada na vida juvenil por meio da orgia, que é a tradução do termo grego aqui. E as orgias aqui, elas são representadas por festas, farras, onde você tem comida em abundância, ou seja, você pode quebrar todos os limites para comer à vontade, você pode quebrar todos os limites para beber à vontade, e você pode ter o sexo dentro desse mesmo ambiente. Essa é a ideia do termo aqui. A glutonaria aqui não é apenas comer demais, mas são as festas, as farras que aconteciam inclusive nos templos pagãos, como culto de adoração aos deuses pagãos, onde havia comida em excesso, bebida em excesso, e inclusive a fornicação em excesso, ou a fornicação, assim, por assim dizer. Já perceberam todos os filmes para jovens e como a faculdade, por exemplo, tenta cativá-los, mostrando qual é de fato a alegria da juventude, como é ser alegre na juventude? É uma vida de farras, é uma vida desvairada, sem controles. Há um filme que muitos assistiram, ele é antigo, eu também assisti, e que nós às vezes não encontramos nenhum tipo de problema nele, não é? Mas ele apresenta a farra de uma outra forma, sem comidas em excesso, sem bebidas em excesso e sem o sexo. O nome desse filme chama-se Vivendo a Vida Loucamente. Já viram? Acho que esse é o título. Pois é, examinem aquele filme. Como é o dia feliz daqueles três amigos, acho que é 2 rapazes e uma moça. É com a quebra das leis. É uma vida sem controle. É fazer o que quer. Então o texto trata disso. E é por isso que eu estou chamando a atenção dos nossos jovens, nossos adolescentes, para que eles não caiam nessa oferta das farras, porque elas não descrevem uma vida de alegria na juventude. Elas, na verdade, são apenas obras da carne, que farão com que você se destrua, mas sem perceber. Paulo então nos diz, no final do verso 21, que os que tais coisas praticam não herdam o reino de Deus. E é interessante porque alguns às vezes interpretam esse texto dizendo, está vendo, a vida no céu é pelas obras. Quem faz essas coisas não vai para o céu, mas se eu não as fizer, eu vou para o céu. Só que não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo, como eu iniciei inclusive antes de pontuar os 4 itens, é que aqueles que são viciados em transgredir a lei de Deus,
não podem querer estar num lugar onde a lei de Deus irá reinar. É ilógico, é ilógico. Como eu não quero a lei na terra, mas eu vou desejá-la depois da morte? É ilógico. A salvação não é pelas obras, e a ida ao inferno também não é pelas obras. Contudo, aqueles que amam o inferno praticam as coisas que melhor enaltecem o inferno na terra. É isso que Paulo está dizendo. Mas nós somos crentes e pecamos também, certamente nós não estamos isentos de nenhuma desses vícios, né, dessas obras da carne. Mas como eu disse, o que o apóstolo está dizendo é de pessoas que são inteiramente viciadas, habituadas, a vida delas é fazer isso. E é tanto que Paulo, talvez preocupado com o mau entendimento da sua fala, no verso 24 ele diz: mas vocês são de Cristo, e vocês já crucificaram a vossa natureza terrena com Cristo. Ou seja, o que ele quer dizer é, lembrem-se da luta. A luta do coração é entre esses desejos, essa vontade da carne e a sua nova natureza em Cristo. Então não tenha medo de Deus quando você cair em pecado, mas arrependa-se e volte a Ele. Contudo, lembre-se, o que caracteriza a vida cristã é uma luta, uma batalha contra esses desejos. Então arrependa-se e busque Cristo a todo momento, lembrando sempre da sua salvação já em Cristo. O fruto do Espírito, então, é apresentado nos versos 22 e 23. E eu não sei se os irmãos notaram, mas o fruto do Espírito, a palavra fruto está no singular, diferente das obras da carne, que estão no plural. Por que o fruto está no singular e as obras no plural? Porque as obras ou os vícios da carne são como que de fato um fruto completo. Cada um daqueles pecados, mesmo que chame outros, mas é uma obra completa. O fruto do Espírito está no singular, porque esse fruto não é, por exemplo, como uma tangerina. Eu já ouvi muitas ilustrações, eu até discordo dessa ilustração. Como uma laranja, uma tangerina, que você tem um fruto com vários gomos. Não. Na verdade, o que ele está dizendo é que o fruto do Espírito é como a água, que tem 2 elementos químicos que a compõem. Mas se eu tirar um dos elementos, eu não tenho água. Se eu tirar um gomo, por exemplo, da tangerina, ela continua tangerina. Entendem a diferença? O fruto do Espírito está no singular, então, e ele é composto por elementos, ou por virtudes, por dádivas. E estas virtudes são inseparáveis. Foram dadas a todos os crentes. Todos os crentes possuem todas essas virtudes e outras que a Escritura relata como sendo de fato dádivas dadas aos crentes pelo Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito. Portanto, é um erro alguém ler esse texto e dizer assim: olha, eu tenho amor, mas eu não tenho paciência. Não, isso é um erro. Você tem amor e tem a paciência. Ah, mas eu sou impaciente. Então, significa dizer que aquele elemento está pouco exercitado, mas que não é verdade. Ou alguém pode dizer assim: bom, eu preciso trabalhar mais a paciência e não a alegria. Eu preciso agora de paciência, não de alegria. Está errado. Não tem como separar um elemento do outro. Se você tirar um elemento, todos os outros deixam de existir. Eles estão unidos, inseparáveis. E essa é a obra do Espírito no coração de cada crente. Portanto, a melhor ilustração para esse fruto do Espírito é pegar um elemento da natureza e examinar a sua composição química. Se você tirar um daqueles elementos,
aquela coisa deixa de ser quem ela é. Eu não posso tirar o amor, por exemplo, eu não posso tirar a alegria, eu não posso tirar o domínio próprio. Porque se eu os tirar, ou qualquer outro, então o fruto do Espírito deixa de ser o fruto do Espírito. O fruto, então, é dado aos crentes o fruto é dado uniformemente aos crentes, mas ele se apresenta em nós em diferentes graus. Os elementos estão em nós em diferentes graus, mas todos os elementos estão nos crentes. Diferentes, por exemplo, dos vícios da carne, que alguém pode ter um vício e não ter os outros. No fruto do Espírito, os crentes têm todos os elementos, com graus diferentes. E por isso, então, que ao percebermos essa modulação dos elementos, então nós buscamos trabalhar cada um desses itens, não é que precisamos crescer mais, a fim então de sermos mais parecidos com Cristo. Esse fruto, ele é aplicado e trabalhado em nós pelo Espírito, porque o propósito é nos conformar, nos moldar à imagem de Cristo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a ideia do apóstolo Paulo é mostrar o seguinte: aqui você tem Adão, as obras da carne, depois da queda, aqui você tem Adão. Aí quando ele apresenta o fruto do Espírito, ele diz, agora aqui você tem Cristo. Essa é a ideia. E como nós fomos salvos em Cristo, então nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Então nós temos aqui o caráter de Cristo, com os seus elementos, que nele eram completos, em nós graduados, com graus diferentes, mas todos estão em cada um de nós, os crentes. Portanto, quando alguém um dia vos perguntar, o que é crescer no Espírito? O que é viver no Espírito? Como é que eu sei que eu estou no Espírito? Não é por meio de dons, como línguas que dizem existir hoje, revelações, ou a própria emoção, experiência, sensibilidade. Não, isso não tem nada a ver com estar no Espírito. Como é que eu sei que eu estou no Espírito? Quando eu olho o caráter de Cristo. Quando eu olho os elementos do fruto já aplicados, doados, entregues, impregnados em mim. Como é que eu sei que eu estou no Espírito? Então eu examino se eu amo, eu examino se eu tenho a alegria da salvação, a paz no meu coração, eu examino se eu sou uma pessoa gentil, se há bondade, se eu sou fiel. É aí que eu examino e sei se eu estou no Espírito e se eu vivo no Espírito. O Espírito trabalha para nos fazer crescer nesse fruto poderoso, porque este fruto é uma boa descrição do caráter glorioso do Senhor Jesus Cristo. O fruto do Espírito, assim como os vícios da carne, não podem ser identificados ou estudados por nós como sendo comportamento. Infelizmente, muitos de nós, os pais, queremos que nossos filhos tenham, por exemplo, um comportamento gentil, sejam fiéis, amáveis, benignos. Não está errado querer que eles tenham isso, mas entenda, essas virtudes, elas primeiro precisam existir no coração, para depois vir à tona nos comportamentos. Pois se o seu filho não é levado para Cristo, para que o Espírito opere estas coisas nele, ele pode até, da boca para fora, respeitar e se comportar bem, mas não quer dizer que ele tenha as virtudes do fruto do Espírito. Essa é a diferença para muitos aqui, que gostam aí da educação domiciliar. Essa é a diferença de quando um crente fala virtudes e de quando um católico apostólico romano fala de virtudes. Nós falamos da virtude que vem do Espírito, que alcança o coração e daí ela se expressa fisicamente no comportamento.
Para um católico, virtude é aparência, é como uma árvore morta, mas que tem uma boa casca. Não é a mesma coisa que para nós. A manifestação, então, do fruto do Espírito, primeiramente se dá no coração. Por isso a luta, aquela guerra lá atrás, que nós vimos nos capítulos nos versos anteriores, entre amar a mim mesmo ou amar a minha esposa, os meus filhos, ou amar um membro da igreja, amar a mim mesmo ou amar a Deus. Onde fica a minha vontade? Eu não tenho o direito de ser feliz, é o que muitos dizem. São expressões puras do egoísmo, do desejo de amar a si próprio, para não servir o outro, para não amar o outro, para não amar a Deus. Essas virtudes, então, que compõem o fruto do Espírito, elas primeiro precisam ser manifestadas no coração, e elas só podem ser manifestadas no coração quando o Espírito reside ali, o que significa conversão. Pais, orem para que Deus converta os seus filhos. Do contrário, eles podem ter uma boa educação acadêmica e uma boa educação moral, mas não terão as virtudes salvíficas ou as virtudes que compõem o caráter de Cristo. Se eles não estiverem ao pé da cruz, não terão a habitação do Espírito. E sem o Espírito, não há o fruto que ele produz para nos conformar à imagem de Cristo. Então não basta trazer os seus filhos à igreja apenas. É preciso orar e trabalhar como instrumentos nas mãos do Redentor para que a palavra chegue ao coração deles. O fruto do Espírito, então, também foi apresentado a nós em categorias. Há uma tríade, eu não sei se os irmãos perceberam, mas há uma tríade nesses 9 itens ou 9 elementos do Espírito. Os vícios da carne tinham 15 elementos. Os frutos do Espírito têm 9 elementos, não é? E eles foram agrupados em grupos de 3. Então nós temos 3 tríades: amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, e por fim a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Paulo os agrupou, não é? Exatamente pela inspiração do Espírito, ele os agrupou naquilo que nós chamamos de afinidade. Ou seja, os elementos que são afins, que um chama o outro. Estes elementos então foram agrupados para nossa melhor compreensão e ao mesmo tempo percepção do desenvolvimento deles em nossas vidas. O primeiro grupo de elementos do fruto do Espírito é composto por amor, alegria e paz. Se os irmãos lerem 1 Coríntios 13, perceberão que o amor é classificado em 1 Coríntios 13 como o principal dos dons, ou o principal dos itens. E porque amamos, então somos pacientes, benignos, temos domínio próprio e assim por diante. Esse item é o primeiro porque ele é exatamente o marco inicial na fé cristã. Quando alguém é convertido a Cristo, conforme Romanos capítulo 5, verso 5, a Bíblia nos diz que Deus imprime em nós o seu amor. E quando então somos convertidos, esse amor passa a existir dentro de nós e nós podemos amar o próximo e podemos amar a Deus. Sem isso, nós não temos fé. Então, o amor, então, é esse encabeçador desses itens do Espírito. Por meio dele, ou no exercício dele, nós amamos o próximo como também amamos a nós mesmos e amamos a Deus acima de todas as coisas. O segundo é a alegria. A alegria, ela é uma afeição produzida pelo Espírito. Se você ler 2 Coríntios 6,10, você vai perceber isso. Paulo nos diz que a alegria é produzida no coração dos crentes. É a satisfação da nova vida em Cristo. Mesmo se eu estiver passando por tristezas,
2 Coríntios 6:10. Ora, uma pessoa que ama e que é alegre, naturalmente ela tem paz. Essa paz é uma tranquilidade que vem da salvação. Você sabe que você é salvo em Cristo, então você tem paz. O segundo grupo, então, é composto pela paciência, pela longanimidade e pela benignidade. Bom, a paciência poderia ser também descrita como harmonia nos relacionamentos. O que é ser paciente? Aqui a palavra está longanimidade, que quer dizer de ânimo longo. Significa dizer uma pessoa que ela suporta sofrimento por longo tempo. Ela suporta ofensas de forma longa. Ela tem a habilidade de suportar as adversidades. Essa é uma pessoa paciente. Ela é persistente ao suportar sofrimentos. O Espírito nos capacita a sermos pacientes, não é? Os pais são treinados pelo Espírito para serem pacientes, porque os nossos filhos nos interrompem 100 vezes num dia. Desobedecem outras 1000 vezes num dia. Por que você não mata o seu filho? Porque você precisa amar. Porque você se alegra porque ele é graça de Deus na sua vida. E você então é treinado a suportar o sofrimento com ânimo longo, suporta com perseverança, não é? Deus nos habilita, não é, pelo seu Espírito a sermos pacientes, como Ele é paciente conosco, tá? O segundo item dessa segunda tríade é a gentileza, que na sua Bíblia está aí como benignidade. A gentileza não é um ato aleatório, tá, de consideração. Alguém passa, te cumprimenta e você responde, e alguém diz, olha, fulano é tão gentil. Não, isso não é gentileza, segundo o texto bíblico. Na verdade, a gentileza é uma prontidão para ajudar, para socorrer. É como se você pudesse estender a graça divina para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é gentileza. Em terceiro lugar, nós temos a bondade, que é uma indicação, uma disposição para a generosidade, né? Ela é a irmã gêmea da gentileza, estão juntas, não é? E por fim, o último grupo, a última tríade é composta por fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ora, a fidelidade é exatamente a marca de alguém que é confiável. O Espírito produz essa marca em nós, porque por conta do pecado, nós temos uma grande propensão à mentira. Mas o Espírito então produz essa fidelidade, alguém que é fiel, alguém que cumpre suas promessas, alguém que é firme na sua vida, no seu casamento, na sua fé. É alguém confiável. Em seguida, ele diz então que essa pessoa é mansa. Mansidão significa poder sob controle, não é? Poder sob controle. E chegamos então ao último item, o último elemento do domínio próprio, que é exatamente o autocontrole, o domínio próprio. Domínio próprio talvez seja um dos itens mais negligenciados na igreja. Talvez seja um dos itens mais negligenciados dessa obra do Espírito Santo. Domínio próprio significa ter controle das nossas paixões, moderação, não é? O oposto de beberrão e de farrista, como vimos. Mas sem dúvida essa é um item extremamente negligenciado por nós. Muitos crentes justificam o seu pecado, não é? De descontrole, dizendo, eu nasci assim, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou sei lá qualquer coisa, mas eu não sou pecador, mas eu nasci assim. Outros dizem, não, eu fui criado assim, é o ambiente, não é? Mas na verdade é uma negligência em atender à voz do Espírito e atender com prontidão à voz da carne.
O domínio próprio é exatamente o elemento dentro do fruto do Espírito que trabalha para prevenir que nós extrapolemos a liberdade cristã e caiamos no pecado da libertinagem. Então, esse é o fruto do Espírito, não é? Paulo disse: contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque elas compõem o caráter do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir, então, fazendo duas aplicações aos irmãos. Em primeiro lugar, vimos os vícios da carne e o fruto do Espírito. Por que que isso existe na palavra? Por que que existe uma lista de coisas que a carne produz e que o Espírito produz? Qual é o propósito disso? O propósito disso não é que você apenas diga assim: ok, já li o texto, já sei o que é um e o que é o outro. Não. O propósito também não é você olhar de forma mecânica dizendo: deixa eu ver aqui, são 9 itens do Espírito, eu tenho 6, poxa, eu sou um super crente. Olhou 15 itens das obras da carne, eu acho que eu só tenho uns 3, eu sou um bom crente, eu vou para o céu, sou um bom crente. Isso não é o propósito dessas listagens. O propósito era mostrar a oposição, a luta que há no nosso coração entre as virtudes do Espírito, que são continuamente sufocadas pelas armadilhas dos desejos da carne. Esse é o objetivo. Você quer entender o que você faz e quem você é? Medite nesse texto. É por isso que nós sempre começamos no aconselhamento com uma pergunta dizendo: o que você quer? O que você quer descreverá exatamente quem está levando a melhor nessa guerra, ou quem está falando mais alto no coração, e por isso está a guerra. Os vícios da carne são extremamente habilidosos em tentar sufocar as virtudes do Espírito. Eu vou lhe dar um exemplo. A dissensão, não é? A dissensão, que é exatamente aquelas oposições, aquelas facções, os desejos dentro de nós de singularidade, de dominar os outros. A dissensão tenta impedir o crescimento da paz. Ela tenta sufocar a paz no coração dos crentes. Por isso que existem pessoas tão agoniadas, porque elas estão lutando, talvez, com esse problema. A nossa paciência, por exemplo, ela é todos os dias tentada pela ira. Às vezes nossos filhos nem fazem nada de muito grave, mas a ira se aproveita de uma falha deles e se levanta para nos roubar ou sufocar a paciência. O domínio próprio é atacado diariamente pela sensualidade e assim por diante. Então, o propósito de conhecer estas coisas é que você entenda o que se passa dentro de você, é que você tenha consciência da luta que há dentro de você e que você saiba discernir o que a carne quer e ao que ela é oposta, no sentido do fruto do Espírito. Se você não entender bem isso, você não vai ser um bom guerreiro, um bom soldado nessa luta. E, infelizmente, vai falhar algumas vezes. Por fim, nós experimentamos crescimento no fruto do Espírito, não por fazer as coisas. Tem gente que ela quer crescer espiritualmente, então ela pensa em fazer coisas. Não entendeu o que é a vida cristã. O Senhor Jesus, em João 15:5, disse o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Vocês produzem fruto porque estão ligados a mim. Se você quer crescer espiritualmente, quer que esse fruto cresça continuamente, você precisa estar mais unido, mais ligado a Cristo, ou seja, você precisa confiar mais em Cristo e menos na sua carne. Você precisa estar mais enraizado em Cristo e menos na sua carne. É aí que começa o crescimento espiritual.
e não em fazer coisas. E não em fazer coisas. O fruto do Espírito é algo natural na vida dos crentes. Por quê? Porque ele é produzido pelo Espírito, não é por você. Certamente que o Espírito te usa para produzir o fruto, mas o fruto é produzido por Ele dentro de você. Portanto, se você quer, de fato, crescer espiritualmente, você precisa se unir mais a Cristo. Como o galho estar enraizado, firmado na árvore, assim devemos estar nós. Mas certamente você já deve ter visto um galho que está na árvore, só que ele está meio quebrado. Ele não está morto, mas também não está completamente vivo. Esse galho produz alguma coisa? Ele nunca produz nada, porque ele está parcialmente ligado à árvore. Infelizmente, muitos crentes vivem assim também. Parcialmente eles estão ligados a Cristo. E é por isso que as obras ou os vícios da carne exercem tanta influência sobre suas vidas. Quanto mais você se unir a Cristo, mais o Espírito aumentará e produzirá esses itens, na sua vida, e você crescerá sobremaneira no Espírito. Se você não tem vivido uma vida pujante na fé, não se entristeça, se arrependa, examine o que te impede, se arrependa, esse é o caminho. Quando se arrepender, se entristeça, e depois de se entristecer, confesse em oração ao Senhor. E então erga-se no poder do Espírito para dar novos passos na fé, para estar mais enraizado, mais ligado ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja conosco. Amém.